Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Esse vídeo a gente vai estar introduzindo o NumPy e a gente vai falar sobre o básico do NumPy, tá? Então o NumPy é uma biblioteca que vocês devem ter em ordem, né? Para que vocês possam trabalhar com Deep Learning em Python, ok? Então vamos começar. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é importar o NumPy. Então a importação do NumPy é bem padronizada, tá? Geralmente importa NumPy as NP, então vocês vão ver isso aqui espalhado por toda a internet, tá? Basicamente todo exemplo vocês vão ver isso aqui, tá? Que usa o NumPy, beleza? Beleza, então vamos falar sobre a criação de arrays ou listas em Python, que é basicamente o que a gente vai fazer de início. Então, se a gente quiser criar uma lista de números, a gente vai fazer números igual e a gente vai adicionar os nossos números, né? Então a gente pode utilizar isso aqui para trabalhar com cálculos. Como a gente tem uma lista, se a gente quiser multiplicar duas matrizes, a gente pode também. Basta percorrer cada elemento, criar uma nova lista com as dimensões e ir assinando, tá? Então a gente pode fazer isso aqui com o Python nativo. Não de uma forma muito fácil, mas a gente pode fazer, né? E também não de uma forma otimizada. Então, se a gente imprimir isso aqui, a gente vai ver os números, né? Que a gente tem nessa lista. Se a gente for ver o tipo, a gente vai ver que isso aqui é do tipo lista, tá? Se eu só arrastar isso aqui para cima, pessoal, para ficar mais fácil de visualizar. Ok, então isso aqui é tudo do tipo lista. Então, como isso aqui não é tipado, fortemente tipado, na verdade é fortemente tipado, né? Então isso aqui é muito ineficiente, tá? Porque uma lista pode conter tanto números como strings, caracteres e outros objetos. Então isso aqui é muito ineficiente, ok? NumPy Arrays é bastante otimizado, né? Porque a gente está trabalhando com back-end em C, né? Foi escrito em C, então é muito mais otimizado que isso aqui, ok? Então a gente pode ter uma diferença na casa de centenas de vezes, tá? Até. Se vocês quiserem mais dados sobre benchmarks, eu posso trazer para que vocês possam ver, ok? Beleza, então se a gente quiser criar um NumPy Array utilizando esses números, a gente só faz o seguinte, a gente chama números, vai ser igual a np.array e a gente passa números nessa funçãozinha aqui, tá? No np.array. Então a gente criou aqui um novo objeto, se a gente chamar números, a gente vai ver que números agora é um array, ok? Se eu quiser ver o tipo, tipo números, a gente vai ver que é do tipo numpy.ndarray, ok? Qual a diferença disso aqui? Bem, existem várias diferenças disso aqui para isso aqui, como falei, velocidade. A gente também pode fazer operações matemáticas simples, por exemplo, números versus 5, vai pegar cada elemento e multiplicar por 5. Então, a gente pode aplicar várias coisas. Então, o NumPy trabalha de forma de que quando a gente aplica uma função no NumPy Array, ele vai aplicar em todos os elementos. Então, a gente pode economizar bastante tempo, tá? Beleza. Então, digamos que eu quero criar uma rede neural básica, tá? Então, algo bem simples mesmo, que é apenas a multiplicação de duas matrizes e uma função de ativação básica. Então, vamos criar nosso x, né, que vai ser as nossas entradas. Vai ser igual a um NumPy Array, né? E a gente vai passar aqui, por exemplo, a 0.2 e 0.6, que são os valores de entrada. Então, basicamente isso aqui é Deep Learning 101, tá? Bem simples mesmo. A gente tem nosso x, a gente precisa do nosso w. Para criar o nosso W, a gente precisa de números randômicos. Então, a gente vai usar o numpy.random. As dimensões dessa matriz vai ser 2, 1, né? Simples assim. E se a gente quiser multiplicar isso aqui, x vezes w, a gente já consegue a multiplicação. Se a gente vai fazer isso aqui nativamente no Python, seria bem mais trabalhoso. A gente teria que percorrer elemento por elemento. Então, no Python, no NumPy é muito fácil, só x vezes w, feito o cálculo, a gente conseguiu esses valores de saída aqui, pessoal, tá? Agora o que a gente pode fazer é o seguinte, digamos que a gente vai aplicar uma função de ativação básica, por exemplo, np. tangente hiperbólica, uma função de ativação muito simples. Se a gente fizer isso aqui, a gente tem a multiplicação já com a função de ativação aplicada, tá? Então, se vocês quiserem criar uma biblioteca do zero, o NumPy Array é uma das opções que vocês devem utilizar, em vez de Python puro, tá?
Então, esse aqui é o básico, pessoal, do NumPy. Se vocês tiverem mais dúvidas, vocês podem comentar e a gente vai falar mais adiante sobre outras características do NumPy, por exemplo, como tensors, que vocês têm que entender o que são tensors, arrays de várias dimensões, multidimensionais, e algumas outras operações, beleza? Então esse foi o vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Falou e fui!